De pé, ainda de pé, meus irmãos, nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho do Apóstolo João e nós vamos compartilhar a parte 10, melhor, o verso 10 do capítulo 10, a parte B do versículo. E eu gostaria que juntos nós viéssemos a citar este verso. Assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Todos juntos agora. 1, 2, 3, hein? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. Podem tomar assento, meus amados. Hoje, a cristandade no mundo, falamos cristandade, nós estamos falando todos quantos são adeptos do cristianismo, a religião cristã no mundo, celebram a Páscoa. Não é diferente para nós os batistas. Nós também reconhecemos que no dia da Páscoa, o Cordeiro de Deus que foi imolado, a verdadeira celebração pascal, aquela instituída na saída do povo do Egito e a proteção de Deus sobre os primogênitos de Israel e consequente morte dos primogênitos do Egito, que é chamada a 10ª praga, praga da morte dos primogênitos. Esta celebração instituída por Deus, observada por Moisés e por todo o sacerdócio desde então em Israel, ela representa o termo passagem, a passagem da maldição por cima, uma proteção de Deus. Um cordeiro morreu no lugar do filho amado. E aí Deus então deu o seu filho amado para morrer em nosso lugar. Agora o filho se tornou então materializado em cordeiro. Essa expressão cordeiro vem do Antigo Testamento, o acontecimento da morte do cordeiro vem sempre para substituir o nosso problema insolúvel para nós mesmos, que é o problema do pecado. Nós não temos como solucionar o problema do pecado. Por mais que tentemos, por mais que venhamos a nos esforçar, o pecado sempre está nos rondando. Por isso que a palavra de Deus nos diz que nós somos justificados pelo Senhor. Quer dizer, nós somos tornados justos apesar das nossas tratativas e das nossas tentativas. Ocorre que não é por isso que nós vamos continuar em pecado. Nós temos que nos esforçar para nos afastar totalmente das ações pecaminosas, dos ditames da carne, e esse processo é chamado de santificação. Em Cristo, Cordeiro Pascal, Ele morreu em nosso lugar, derramou sangue para pagar o nosso pecado, somos justificados, mas vamos continuar a ir no nosso trajeto do processo chamado santificação. E ante esta palavra da Páscoa, essa mensagem importante da substituição, expiação do pecado e consequente justificação de Cristo a nosso favor, a obra de Deus, ela não foi simplesmente só aniquilar o pecado. Havia um propósito muito maior, e que
a ressurreição de Jesus, após ir ao túmulo, após o acontecimento que nós sabemos da pedra sendo revolvida, todo o fato que envolveu, e aí posso falar fato porque é histórico, por mais de 500 pessoas foi testemunhada a ressurreição. Jesus saiu do túmulo vivo. Alguns dizem que Páscoa é ressurreição, mas a Páscoa é símbolo da passagem, e não é o termo simples ressurreição, mas é a passagem da morte para a vida, é a passagem da continuação da vida. A vida continua a vida, é o que a Páscoa traz de mensagem profunda. Ela não vai recuar, ela nunca vai deixar de existir, ela não retrocede, ela não é antagônica à morte, ou seja, o contrário da vida é morte. Não existe isso. A vida é vida, e o Senhor disse que Ele veio para dá-la em abundância. A vida é o próprio Deus. Em João 14,6 disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a vida não tem antagonismo, ela é vida e ultrapassa, abarca, ela vence. E no caso da ressurreição, ela suplanta até aquilo que na mente dos homens é impossível, não é? Um dia eu ouvi uma frase dizendo assim, uma pessoa: enquanto tem vida, tem esperança. E aí eu pude ajudá-lo e dizer assim: não, enquanto tem Deus, enquanto tem Cristo, tem vida, tem esperança. Então a nossa esperança é o Senhor, a nossa esperança é a vida de Deus. Então, para falar com você sobre a vida continua a vida, ela não para. Quando o nosso corpo, que é aqui corruptível, se revestir, como diz o apóstolo Paulo, da incorruptibilidade, nós que somos passageiros passaremos a ser contínuos, uma vida continuada. E essa provisão da vida continuada, ela foi dada, ela veio da parte de Deus. Jesus na cruz providenciou suplantar da morte imposta pela condenação do pecado. Agora, como diz Romanos 8:1, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a vida ultrapassou, a vida venceu a imposição do pecado e da morte. Então, para falar dessa vida continuada, a vida continua a vida, que é a vida de Deus em nós, como diz aqui, essa vida abundante de João 10, a parte B do versículo que nós acabamos de ler. Eu quero que você abra comigo 1 João capítulo 5, dos versos 11 a 3, que se traduz aí como que há uma mensagem da vida que deve ser partilhada. Ela deve ser compartilhada. Eu chamo aqui do que a Bíblia reforça, não é? A Bíblia traz, ela identifica como testemunho da vida. E diz aqui o texto: e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Quando estava preparando essa palavra, me deparei com essa passagem do apóstolo João, na sua primeira carta à igreja, que são chamadas cartas gerais, enviadas a todas as igrejas, do tempo em que o apóstolo foi o pastor principal das igrejas no mundo, já os discípulos já haviam partido. Diz aqui que é uma mensagem da vida.
João fala aqui claramente que é a mensagem que Cristo tem interesse de que nós venhamos a constantemente estarmos alertados acerca dela, pois é produtora da fé. Quando eu falo a fé aqui, estou falando da nossa fé em Deus simplesmente, não, estou falando a fé como sistema divino da restauração da vida na terra. A fé, ou seja, Cristo como vida no mundo, como a vida eterna. E nós somos, em nossa vida diária, em nossa trajetória, em nossa caminhada de relacionamentos, com o Espírito Santo em nós, a mensagem viva, a mensagem transformadora. Quem tem o Filho, tem a vida. Ou seja, nós não vamos ser limitados pela morte física. O que trata aqui é da vida eterna. Nesse tempo em que a morte está sendo mais apregoada do que a vida, o tempo todo são tantos mortos, milhões de mortos, mais tantos mortos, mais não sei quantos mortos, é o tempo todo de mortos. Nós temos que apregoar a vida eterna. Nós somos os mensageiros, o testemunho vivo. É este o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em Cristo. Nós precisamos apregoar. O evento Páscoa é o evento desse apregoar. É o evento da celebração da providência da vida de Deus para a nossa vida. O estar o povo de Israel assentado, recolhido em sua casa, como diz o livro do Êxodo, celebrando a Páscoa antes da passagem do ano da morte, a palavra já diz: celebrareis a minha Páscoa, ou seja, a minha passagem, a minha permissão da continuidade de vida dos seus primogênitos. Hoje, meus amados, nós não podemos só usar o dia, ou fazer uso inapropriado ou impróprio da data, simplesmente para trocar ovos de chocolate, ou para brincar de esconder ovos, ou dar presentes de chocolate para as pessoas. Nós precisamos sim ser testemunho vivo da vida eterna. Mandar a mensagem de Páscoa de politicamente correto também não é o bastante. Jesus é a nossa Páscoa. Vamos repetir: Jesus é a nossa Páscoa. Quando falamos aqui Jesus é a nossa Páscoa, o testemunho da vida Ele é a nossa vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Você também pode ter a Páscoa, a celebração da passagem bem longe da sua vida, da morte eterna. Nós temos em nós a vida eterna, Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma vez que a vida continua vida, ela também é uma vida de felicidade. E quando falamos aqui felicidade, eu estou falando como em mensagens aqui de domingo, acho que 2 domingos passados, não como o feliz está aquela alegria passageira, mas a felicidade como realização pessoal, como realização como igreja, como realização como missão, como realização como filhos de Deus, como seres humanos transformados em filhos amados do Pai. Como é que isso acontece? Nós vamos aqui rememorar Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, como essa felicidade, essa realização, ela realmente acontece. A palavra deixa bem claro: mas o fruto do Espírito é amor, felicidade, tem alguma tradução que vai dizer alegria, gozo, felicidade, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha a palavra de Deus aqui nos ajudando para esse entendimento. Esta realização é
o que o Espírito Santo produz em nosso interior. É o fruto do Espírito, não é nosso fruto. Realização pessoal na área financeira é passageira, porque sempre se quer acumular mais, né? A gente vê incrivelmente como os bilionários querem cada vez mais ficar bilionários. Já não estão satisfeitos de ter um próprio jato, de viajar, ter as mansões. Não, ele quer ter mais mansões, ele quer ter mais dinheiro. Ele nunca quer compartilhar. E quando nós falamos da realização no Espírito Santo, é uma realização para o compartilhar, para o multiplicar, para o dar também. O realizado no Senhor, ele quer o bem do próximo. Realmente o amor de Deus está nele, ou seja, a vida de Deus em sua vida. Por isso que Jesus nos instou: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, não é? Deus não é um Deus de acumulação, não é um Deus com visão de acumulador. Ele não quer tudo para si, ao contrário, tendo tudo, e a Bíblia diz que realmente é o Senhor de todas as coisas, é o Senhor da vida. Ele é o contrário, ele abriu as portas de sua família, de seu céu, para que se tornasse a nossa família e viesse a ser o nosso céu. Aleluia, não é? E nós precisamos aprender com ele. Por isso que Jesus falou assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e aí então vocês alcançarão para vocês um refrigério, um alívio, um descanso para a vossa alma. Quanto mais nós abrimos em compartilhar, mais nós temos vivência de Deus, o amor em nós. Então, a felicidade aqui, como já em domingos anteriores compartilhamos e agora estamos rememorando, é o Espírito Santo quem frutifica. Não são nossas conquistas, não são advindas da nossa posição, do nosso sucesso, vitória, acumulação ou de qualquer outra atitude humana. Ela vem da ação do Espírito Santo em nossa vida. E aí, quando temos relacionamento profundo com o Senhor, quando estamos dedicando-nos a Ele, estamos aprendendo com Ele, amadurecendo espiritualmente, alcançando as escadas do amadurecimento que está em Romanos capítulo 5, verso 3, perseverança, paciência, esperança, vamos amadurecendo espiritualmente, o Senhor, o Espírito Santo, frutificando em nós a sua realização, alcançamos o sucesso, o que aquele que está na vida contínua de vida alcança, que é a vitória real na vida. E é sobre isso que eu quero compartilhar agora como ponto: vitória na vida. E eu gostaria que, por gentileza, você abrisse aí a sua Bíblia ou acompanhasse conosco no telão, Romanos 8, 28. Quando o Espírito Santo realmente está em nós, trazendo o fruto da realização, que é a felicidade, há uma compreensão no amadurecimento espiritual. Passamos a entender o que Paulo diz aqui aos Romanos 8, 28. Ele diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu maravilhoso propósito, ou seu propósito, outra tradução vai dizer segundo o seu decreto. Ou seja, quem está na vida contínua de vida, ou seja, em Cristo, ele sabe que estamos no propósito divino, no cerne da vontade de Deus, como diz também Romanos. Hoje a palavra está permeada de Romanos, não é? Essa carta maravilhosa do apóstolo Paulo, capítulo 12, versos 2 especificamente, que diz lá que a boa, agradável e perfeita, essa sim é a vontade de Deus em Cristo para conosco. Uma vez que nós temos amadurecimento para, em espírito, reconhecer que o Senhor está fazendo é muito bom para a nossa vida, nós então vivenciamos
vitória, que é exatamente o nosso sonho. Queremos muito ser agraciado pela bênção de Deus. E aí no mesmo capítulo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, agora dos versos 37 a 39, eu considero para mim como um dos versículos mais lindos da Bíblia, e eu quero ler para você aqui o que é essa vitória que Paulo vai falando lá desde o início do capítulo 8 e encerra então com esse suprassumo da palavra, que quando nós temos entendimento de que todas as coisas contribuem para o nosso bem, nós vivemos da seguinte forma: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro ou o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus, não é? Então nós precisamos ter essa ciência que nos dá consciência de amadurecimento espiritual, que ele só advém a nós quando realmente o Espírito Santo estiver frutificando em nossa vida. Para encerrar a mensagem dessa manhã, eu quero contribuir com você, compartilhar contigo aqui uma frase que o Senhor colocou em meu coração hoje pela manhã. Eram umas 7:30 da manhã para fechar esse esboço. A vida continua vida. Nada pode mudar a vida de Deus. Ele é Deus e continua a vida. Ele é Cristo e continua Cristo. Ele é Senhor e continua Senhor. A vida continua a vida. É um presente único que deve ser apreciado com o amor. Entenda isso aqui, não é? Não é com amor, é com o amor. Quem é o amor? O próprio Cristo, que é a vida. Então a vida, ela é um presente da vida que só pode ser celebrado, compartilhado, vivido com a vida. Que palavra difícil de entender, tanta vida numa frase só, porque é o Senhor. Eu só posso ter vida se eu tiver a vida que é Cristo em mim, e só vou viver esta vida se tomar a decisão de viver exatamente com Ele que é a vida. Deu para entender ou não? Se não deu para entender, você assista esse vídeo e ouça essas palavras que eu acabei de dizer agora várias vezes, até que o Espírito Santo traga compreensão plena à sua vida, que Ele permitiu que você tenha, pois a nossa vida, ela é objeto da ação da vida de Deus no homem. Entendam uma coisa, queridos: só há vida em Jesus. E louvamos a Deus, porque não importa o tempo da nossa caminhada aqui, a vida continua vida, e nós continuaremos a usufruir dessa vida pela eternidade. Isso é a nossa fé. Que Deus multiplique a bênção da Páscoa na sua vida. A bênção da Páscoa é Jesus vivo, tornando-nos também vivos com Ele. Amém. Nos coloquemos de pé.